Bom dia, Mato Grosso do Sul. Eu sou o Dr. Luiz Ovando e começa agora o nosso programa Tribuna da Saúde, aqui na TV Educativa. Hoje nós vamos responder as principais dúvidas da nossa população em relação à saúde. E tenho o grande prazer de receber o médico Dr. Bruno Furlan, que é oftalmologista, doutor em ciências visuais e presidente da Associação Sul-Mato-Grossense de Oftalmologia. Nós vamos falar sobre a saúde dos olhos. Doutor Bruno, seja bem-vindo e muito obrigado já pela sua disposição em aceitar o nosso convite. O prazer é todo meu, eu fico muito honrado com o convite e em nome dos oftalmologistas do estado do Mato Grosso do Sul, eu queria agradecer essa oportunidade e espero poder tentar contribuir para trazer mais conhecimento à audiência a respeito das questões da saúde ocular. Muito bom. Recentemente, nós estivemos em Brasília, né? E foi interessante porque ali, acho que durante uns 3 dias, né, houve exposição, teste, em que as pessoas puderam testar a sua capacidade ocular. Uhum. E a gente vê isso com relativa frequência, às vezes, principalmente em criança, que elas trazem muito próximo para ver ou visualizar qualquer situação. E, infelizmente, as pessoas mais velhas não conseguem interpretar aquela manifestação. E aí, quando a criança entra na escola, que vai ver que ela tem uma miopia extremamente avançada. Mas, na faixa etária avançada, a gente tem aí os glaucomas, ou seja, os aumentos de pressão ocular. Nesse fórum, que foi o 7º fórum, como é que se visualizou? Como é que está a saúde ocular do brasileiro? Do mato-grossense, sul-mato-grossense e especificamente do campo-grandense, doutor Bruno? A situação no Brasil ela é muito variada, porque é um país continental, uma população de mais de 200 milhões de habitantes, e a nossa situação aqui no Mato Grosso do Sul é menos complexa do que em algumas regiões mais remotas. Sim. Então, em geral, a gente tem números, principalmente na saúde pública, no SUS, crescentes de procedimentos, de atendimentos, e isso faz com que cada vez mais a saúde ocular esteja chegando nos brasileiros e nos sul-mato-grossenses. A gente tem aqui em Campo Grande 3 hospitais com atendimento oftalmológico de referência, com capacidade de fazer praticamente todos. É muito raro os procedimentos que não são feitos aqui no estado, que o paciente precisa se locomover, né? E com gente capacitada, gabaritada e proporcionando um atendimento de qualidade. O Hospital São Julião, a Santa Casa de Campo Grande, né? E o Hospital Universitário, fora os outros centros o CEM, né? O Centro de Especialidades Médicas, né? E além da saúde pública, a gente tem uma rede privada de clínicas com uma capacidade muito avançada de resolução dos problemas oculares. Então, o estado está bem. Eu me lembro quando era menino, isso já faz algum tempo, né? Em que era raro o indivíduo usar óculos. Então, o óculos era sinal assim, de intelectualidade, né? A gente sempre falava... Quando o indivíduo tinha aqueles fundos de garrafa, aí ele era mais sábio, mais estudioso, né? Mas a gente percebe que com essa sua afirmação está havendo uma democratização da oftalmologia que não era comum, porque a oftalmologia é uma especialidade de topo, extremamente refinada, hoje cada vez mais dependente de tecnologia, e a gente fica satisfeito em saber que aqui em Campo Grande a população pode lançar mão dessa especialidade com bastante segurança, porque os hospitais atendem e também os consultórios. Mas como é que está? Tem tido muito problema, doutor Bruno? A grande dificuldade que eu acho que a população enfrenta é uma questão de enfrentar uma demora para se chegar ao oftalmologista, e essa demora, muitas vezes, é falta de uma organização melhor do fluxo de atendimento, né? E, inclusive, isso foi uma grande questão que foi abordada nesse 7º Fórum
de saúde ocular, em que o entendimento do Conselho Brasileiro de Oftalmologia é que a oftalmologia deixe de ser uma especialidade e subespecialidades como glaucoma e retina muito de difícil acesso e passe a constar junto do NASF, do Programa de Saúde da Família, num atendimento mais acessível para os problemas mais simples. Hoje, 40% dos problemas de visão estão relacionados com correção refracional, ou seja, um óculos, uma lente de contato poderia resolver. A ideia do Conselho Brasileiro é trazer mais próximo da população. Isso faz parte de propostas de iniciativa de mudanças da rede de atendimento do SUS desde 2008, se não me engano, e até hoje essa é a maior barreira para a gente conseguir chegar mais perto da população. E isso os oftalmologistas do Brasil, do Mato Grosso do Sul, estão dispostos a isso trabalhar naturalmente junto. implica num posicionamento político. Exato. Nós vamos aqui para uma pergunta do Márcio Medeiros, 56 anos, advogado. Vamos ver o que o Márcio questiona. Doutor Luiz, meu nome é Márcio Medeiros, eu sou diabético. Eu tenho uma dúvida muito grande relacionada a diabético com questão de deslocamento de retina. A diabetes, ela altera alguma coisa na retina? Porque eu sei que ela altera na visão, porque constantemente eu tenho que estar mudando de óculos e dificuldade na visão. Agora eu gostaria de saber relacionado ao deslocamento da retina. O doutor Bruno vai responder isso aí, mas a gente não pode se esquecer da constituição, da conformação anatômica do olho. Né? Nós temos praticamente 3 camadas importantes, né? Uma mais externa, né, que é a córnea, depois você vem a corióide e aí você vem a parte neurológica, que é a retina. E claro que a retina precisa de alimento. E o diabetes compromete o alimento da retina. Isso, doutor Bruno vai explicar para você muito bem. Você quer saber por que desloca? O que é isso? Descolamento, na verdade, esse é o termo correto. Doutor Olá, Bruno. Márcio, como vai? Eu entendo que essa é uma dúvida muito frequente dos pacientes, principalmente os diabéticos, em relação à retina, até porque as consequências do diabetes ao longo do tempo na retina são uma das principais causas de cegueira no mundo todo, inclusive nos países desenvolvidos. E essas alterações da retina, elas não vão acontecer de maneira súbita. Geralmente, tem estudos mostrando que assim, a chance de um paciente com diabetes tipo 1 de ter retinopatia diabética depois de 20 anos da doença é mais de 90%. E nos pacientes do tipo 2 é em torno de 60%. E faz parte de um protocolo de bom acompanhamento desses pacientes fazer um exame de fundo de olho pelo menos uma vez ao ano com dilatação. Então, essa dilatação permite que a gente veja toda a extensão da retina e identifique lesões que, às vezes, no início, são muito fáceis e simples e baratas para se tratar. Então, a primeira forma, muitas vezes, de se intervir é com uma aplicação de laser. O Conselho Brasileiro de Oftalmologia propõe, então, que a gente faça campanhas, principalmente no mês de conscientização da retinopatia diabética, no mês de novembro. Aqui em Campo Grande, a gente tem essa campanha acontecendo há alguns anos no Hospital São Julião. Infelizmente, a pandemia deu uma certa desorganizada, mas ainda assim foi feito algum tipo de atendimento Doutor especial. Bruno, deixa eu perguntar uma coisa assim, mais especificamente em relação ao que o Márcio fala. Quer dizer, esse laser em que é aplicado, ele faz o que na retina? Porque o problema da retinopatia diabética que o senhor fala é uma desorganização, é uma infiltração de substâncias do diabetes e também alterações vasculares. Exato. É isso. E aí o laser faz o quê? Então, para se evitar o descolamento de retina, que é sim uma das consequências do diabetes, entre várias outras, como por exemplo catarata, olho seco, mas talvez a mais grave seja então essa fase, que é a fase final da retinopatia, que é o descolamento. E nessa fase, a única alternativa é uma cirurgia difícil, uma cirurgia cara, é uma cirurgia complexa, que é a vitrectomia posterior. Então, para se evitar que se chegue nesse ponto, o paciente que se identifica que ele está arrumando para essa situação, ele faz o laser,
que é a gente diz fotocoagulação. O laser é uma luz muito intensa, ela chega na retina, ela destrói esses vasinhos doentes que estão fazendo Que foram alterados pelo diabetes. Exatamente. O diabetes ele vai alterando toda a circulação, a micro e a macrocirculação do corpo. Ele destrói os vasos sanguíneos. Essas Aqui regiões... só aproveitando o Márcio, doutor, só cortando. Márcio, o que você tem que fazer se for diabetes é cuidar bem da sua glicose. Exato. Isso é fundamental, não é, doutor? A coisa mais importante para o paciente diabético é manter um controle de pressão arterial e de glicemia o mais perfeito possível, porque isso é que vai garantir que ele vá passar por um tempo mais longo sem ter as consequências do diabetes. Agora, é muito difícil, às vezes o paciente não tem acesso a um profissional, não tem acesso a um medicamento de maior qualidade e ele tem dificuldade de controlar. Então, ele tem que ter um exame anual e caso se reconheça que ele está com alterações, ele precisa fazer um tratamento a tempo de evitar o descolamento de retina, que aí sim é uma forma grave de acometimento que geralmente pode levar à cegueira, às vezes rapidamente, e que o tratamento é complexo e caro. E existe sim ainda na rede pública, no Hospital São Julião, na Santa Casa, é feita a vitrectomia, mas é uma cirurgia já com um resultado inferior ao tratamento que é feito precoce, com laser e eventualmente injeções que hoje a gente dispõe. Doutor Bruno, também. a retina é como se fosse uma tela. Exato. Onde se projeta a imagem. E Exato. quando ela é dobrada, quer dizer, ela descola, ela fica dobrada. Então, essa imagem fica adulterada e, consequentemente, não se forma. É isso. E, além disso, o funcionamento correto desse tecido, que ele é um tecido derivado do sistema nervoso central. Então, ele é extremamente delicado e muito exigente do ponto de vista metabólico. Então, ele só funciona se tiver uma circulação perfeita e tiver na posição adequada, que ali na parede do olho, ele tem um ambiente capaz de fazer esse metabolismo ocorrer de maneira correta. Perfeito. A partir do momento que descola, ele para de funcionar. Muito bom. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Não saia daí, porque o assunto é bastante interessante e muito importante para a saúde dos seus olhos. Já voltamos. Voltamos a apresentar o programa Tribuna da Saúde, aqui na TV Educativa de Mato Grosso do Sul. Acompanhe ao vivo pelo portal da Educativa e participe pelo WhatsApp 998-32-11-22. Hoje nós estamos conversando com o Dr. Bruno Furlani sobre saúde ocular. No bloco anterior, nós falamos sobre as doenças da retina, de uma maneira geral, e os cuidados que nós temos que ter. Agora, nós vamos responder mais dúvidas do telespectador. E quero começar esse bloco chamando aí o questionamento do Osnei Pereira, de 56 anos, que é autônomo. Vamos ver o que o Osnei tem de pergunta. Doutor Luiz, meu nome é Osnei. Quando eu era adolescente ainda, eu fui diagnosticado, né, com uma lesão na vista, que é uma cicatriz que nasceu bem no centro do meu olho direito. E o médico, na época, me falou que foi por causa de uma catapora muito forte. Existe essa possibilidade mesmo? Doutor Bruno, o Osnei está colocando aí, parece que ficou uma cicatriz de uma virose, no caso aí a varicela, que é popularmente conhecida por catapora. O que acontece quando o indivíduo tem uma virose desse tipo? Bom, é preciso... Tudo bem, Osnei? Como vai? Obrigado pela tua pergunta. Eu acho que é importante, no caso dele, esclarecer se realmente essa foi a causa da cicatriz, porque através de exames laboratoriais é mais fácil a gente ter uma certeza da confirmação da etiologia. As cicatrizes, depois de um tempo, elas não são específicas para determinada doença. E no Brasil, é mais frequente que se ocorra uma cicatriz dessa por toxoplasmose. Seja congênita ou seja adquirida. Ele parece que percebeu numa idade mais avançada, mas eventualmente tem muitos casos de acometimento já congênito
por conta... e aí a mãe descobre durante a gravidez que tem a exposição, faz o tratamento, mas eventualmente pode ainda ocorrer algum acometimento. Mas, de toda maneira, essas cicatrizes de corioretinite, elas são quadros em que o médico tem pouco para fazer em relação ao dano que já está instalado para melhorar a visão daquele olho. É importante, muitas vezes, identificar qual é o agente para se evitar que ocorra uma recidiva. Ou uma piora. Uma piora. Então, a varicela é uma das possibilidades de etiologia, né? Mas quando ocorre de forma congênita, ela costuma vir junto de várias outras alterações do sistema nervoso central, outras alterações oculares, né? Cataratas, atrofia, às vezes, do nervo, do globo ocular. E são as torches, né? Tem as outras, tem o herpes, tem rubéola. Então, são várias as possibilidades de acometimento do olho, da retina e, muitas vezes, conjuntamente, o sistema nervoso central. Aí vai depender da idade do acometimento, o padrão, mas o que vai confirmar mesmo é o exame laboratorial. Então, no caso específico dele, tem que ver o perfil laboratorial para tentar identificar a etiologia. Afastar a possibilidade de toxoplasmose, que é o mais frequente disso. Que no Brasil né? é mais pertinente. Tá certo. Mas daí você pode observar aí, pode ouvir a explicação do Dr. Bruno. Se você estiver sendo incomodado, às vezes é uma sensação, só aquela manchazinha preta que fica ali, não está atrapalhando a sua visão, a não ser a percepção daquele corpo estranho, vamos dizer assim, entre aspas. Mas, Dr. Bruno, nós sabemos que a população ela está envelhecendo, né? E o fato de se envelhecer se expõe muito a problemas degenerativos, desgaste. A peça vai gastando. Né? Verdade. E o olho é uma peça que gasta. E não raro, no outro bloco, nós comentamos sobre a questão da retina, que está relacionado muitas vezes à questão do diabetes. Um outro problema que a gente enfrenta e as pessoas não sabem, né, e que às vezes nem percebem, a não ser quando a coisa é aguda, né, que aumenta muito a pressão e dói muito o olho e a cabeça, é o glaucoma. Né? O glaucoma também é causa de cegueira, tem que ficar atento, o que tem que ser feito, principalmente numa faixa etária mais avançada e se o indivíduo tem diabetes. Com certeza, o avanço da idade vai trazendo um risco maior de outras doenças. A catarata, eu diria que seria mais frequente, mas o glaucoma é uma forma muito mais preocupante de acometimento, porque é uma causa de cegueira irreversível. A partir do momento que o paciente não tomou as atitudes corretas, não tratou da maneira correta e o nervo foi se perdendo, a gente não tem como recuperar a visão. Então, o tratamento precisa ser feito de uma maneira muito precoce do glaucoma para evitar o avanço que vai gerar o dano no nervo, que é irreversível. O problema do glaucoma é o aumento da pressão que pressiona o nervo, que é a retina, que é o nervo óptico. Todas as fibras da retina vão confluir para o nervo e precisam trazer essa informação para o cérebro. Então, o olho é a câmera, o nervo é o cabo e o cérebro é o computador. Uhum. O glaucoma é como se a gente cortasse o cabo. Então, perde-se a conexão. E, externamente, o olho pode estar normal. E o problema é que nos quadros iniciais do glaucoma, o paciente não vai ter dor, dependendo do tipo, né, ele muitas vezes passa desapercebido. E essa é a importância da pessoa buscar, principalmente com o avanço da idade, tentar fazer um exame anual oftalmológico, porque muitas vezes o paciente imagina que o problema ocular se restringe à refração, ao grau. Enquanto que numa consulta padrão, ela tem que estar verificando a pressão intraocular, verificando a condição do nervo, a condição da retina. E é uma oportunidade muito importante para a gente, examinando o olho, tentar... não é infrequente a gente diagnosticar diabetes pelo fundo do olho, diagnosticar hipertensão arterial pelo fundo do olho. Então, é um exame médico. Né? Através dos olhos, a gente identifica uma série de possibilidades de questões de saúde, não só do olho. Uma das coisas assim, bastante subjetivas em medicina, quando você fala assim, pressão alta, o cara fica com um ponto de interrogação na cabeça. Quando fala assim, pressão do olho, né? Tem que verificar a pressão do olho. O glaucoma é o aumento da pressão do olho, mas aí perde a visão. Mas por que isso?
Você que está acompanhando, que talvez não tenha ainda entendido essa conexão que o doutor falou, é como se cortasse o cabo, que é o nervo, que foi lesado pelo aumento da pressão. Isso aí, imagina você fica sentado numa posição durante muito tempo, começa a formigar a perna. O formigamento, você começa a se ajeitar, só que o olho não formiga. Então, você precisa se ajeitar para melhorar a circulação. Então, o aumento da pressão do olho, que é silencioso, significa falta de sangue na retina. E aí vai atrofiando e vai aumentando a pressão cada vez mais, porque a circulação vai sendo comprometida, não absorve a quantidade de líquido do humor aquoso que é sintetizado. Então, isso é muito importante, você estar atento. Sempre fazer a avaliação, principalmente se for diabético. O doutor disse 1 ano, mas se você é diabético meio difícil de controle, pelo menos cada 6 meses você tem que estar procurando o seu oftalmologista. Doutor, nós temos uma outra pergunta aqui, da Antônia Moreira. Diz assim, tenho 82 anos e sinto o olho muito seco e acaba coçando. E ele sempre fica vermelho. O que eu faço nessas situações? Dona Antônia, realmente... olho seco é uma queixa muito frequente em toda consulta oftalmológica. É mais frequente nas mulheres, é mais frequente com a idade avançada e é mais frequente também nos diabéticos. Mas, independente do paciente ter ou não alguma condição como essa, às vezes vem um tempo mais seco. Aqui a gente passa em Campo Grande temporadas que o clima, a umidade cai muito e... Dependendo do hábito, então hoje em dia a gente fica muito preso, às vezes, no computador, uma leitura mais prolongada, a gente acaba piscando menos, então os sintomas de olho seco estão se tornando bastante frequentes. A maneira mais simples de se atuar é usando um colírio lubrificante, que é um colírio que se vende sem necessidade de receita médica. Então, colírio de celulose, metilcelulose. Entre outros, existem assim dezenas de possibilidades de lubrificantes que podem ser recomendados pelo farmacêutico na hora da compra, sem nenhum tipo de necessidade de prescrição. E para muitos pacientes que têm quadros mais leves, já basta a solução. Mas em casos mais severos, às vezes também a doença reumatológica pode predispor a um quadro mais grave. Se ela é tão intenso que gera um olho vermelho, pode levar a sequelas mais importantes, às vezes ao ponto de não se recuperar a visão. Daí a importância de buscar um atendimento especializado para fazer um tratamento mais eficaz que não só os lubrificantes. Está aí, dona Antônia, a dica de como fazer. Está coçando, vai ou consulta o oftalmologista. Se tiver difícil, compra um colírio lubrificante e usa aí 2, 3 gotas. Aqui nós não vamos dar receita não, viu? Mas aí já para ficar prático para a senhora. Aqui nós temos uma outra pergunta, doutor Bruno. Diz assim, meu filho tem 4 anos e nunca levei a nenhum oftalmologista. Com que idade nós precisamos levar? Ela está perguntando. É a Laura Souza. A gente fala sobre o ideal, Hoje em dia se preconiza, logo que a criança nasce, que se faça pelo menos um teste, o teste do olhinho, que pode ser um teste do reflexo vermelho, que é feito pelo pediatra já nos primeiros atendimentos, ou, eventualmente, se ele não se sentir confortável, ele pode também encaminhar para um oftalmologista que tem condições, inclusive, de fazer uma avaliação um pouco mais aprofundada, porque ele pode dilatar a pupila, ver a retina e ver mais detalhes a respeito da criança. Em situações específicas, uma criança prematura, uma criança que teve um quadro de toxoplasmose na gestação, aí sim tem que ser feito com um atendimento especializado. Mas dali por diante, é muito importante avisar da necessidade de verificação da visão até os 7 anos de idade, porque existe uma condição que chama ambliopia, que popularmente se conhece como olho preguiçoso. Então, o cérebro ele precisa ter uma imagem perfeita que o olho forneça para ele aprender a enxergar. Se eu tiver um olhinho que está torto, um desvio, um estrabismo, se eu tiver uma opacidade de meios, uma lesão na córnea, uma catarata que pode já nascer a criança, é raro, mas existe essa possibilidade. Então, várias outras alterações que não trazem para o cérebro uma visão boa, vai deixar aquela visão prejudicada para o resto da vida. Ainda que eu trate o olho,
Depois dos 7 anos, esse cérebro já não aceita mais usar. Não aprendeu a ver. Não aprendeu. Perdeu a oportunidade. Daí a importância de fazer, pelo menos anualmente, até os 7 anos de idade, um checklist, uma verificação para ver se falta alguma coisa para garantir esse aprendizado. Aí, Laura, até os 7 anos, é importante que você leve e veja, mesmo que a criança não apresente qualquer alteração externa, visível, né? Como a gente diz, a olho nu, né? Sem nenhuma alteração. Doutor Bruno, nós estamos chegando ao fim, né? E eu quero aqui, nesta oportunidade, agradecer a sua gentileza e esclarecer. Foi muito elucidativo para grande parte dos nossos telespectadores. E claro que, oportunamente, nós vamos voltar a convidá-lo, né, a vir aqui e esclarecer mais coisas. Nós temos aí um outro capítulo, né, que é extremamente comum, que são as cataratas, né, que nós precisamos discutir bem. Eu agradeço e deixo aqui a palavra para o senhor, para as suas considerações finais, né, e meu muito obrigado. Eu agradeço muito essa oportunidade e estou à inteira disposição para qualquer convite que o senhor me faça. Eu acho importante ter pessoas como o senhor que vivenciaram a prática da medicina, tiveram contato com as dificuldades na saúde pública, nos consultórios, e trazer essa vivência que o senhor tem para dentro da Câmara dos Deputados e poder ali lutar e propor por medidas que melhorem a saúde da população é fundamental, porque o senhor vai trazer para os outros colegas, os deputados, a importância, a vivência de cada ação que a gente toma, porque a saúde é o nosso dia a dia, é assim que a gente consegue trabalhar e fazer o país melhor para todo mundo. E tornar simples o conhecimento, né? Porque técnica médica é difícil, então a gente tem que tornar palatável as pessoas de uma maneira. Foi uma ótima oportunidade. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado. Siga nossas redes sociais, @Dr. Luiz Ovando, e vejo você no nosso próximo programa. Até lá.